Bom dia, e aí meus alunos do sexto ano, vamos para mais um conteúdo, não é isso? Da sexta avaliação. Hoje nós vamos, o nosso conteúdo basicamente é sobre o sistema, deixa eu ver aqui qual é a página, sistema nervoso, viu? Coordenação dos animais. Então, o sistema nervoso, ele, dentro dos sistemas, é um dos que tem a função, basicamente, de coordenar, não é isso? De coordenar todas as funções, ou seja, todo o metabolismo, toda a forma sensitiva que nós temos com o meio ambiente, ela é coordenada pelo sistema nervoso. Sistema nervoso, vocês estão entendendo, né? Sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, ele pode ser dividido em dois sistemas principais. Primeiro, sistema nervoso central, não é isso? Sistema nervoso central. Sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é formado basicamente, não é isso? Pelo encéfalo, essa parte que está aqui protegida pelo crânio, não é isso? E pela medula espinhal. Antigamente chamava medula espinhal, mas hoje chamamos de medula espinal, certo? Então, o sistema nervoso central, ele compreende essa parte aqui, o encéfalo. O encéfalo é dividido cérebro, né? Cerebelo, nós temos o bulbo e temos o tronco encefálico, tá certo? Então, toda essa parte está aqui no crânio. E também a medula espinhal, que é protegida pela coluna vertebral. Então, só recapitulando aqui. O sistema nervoso, né? Ele é dividido em dois sistemas, não é isso? Sistema nervoso central, que a gente pode chamar de SNC, né? E o sistema nervoso periférico, SNP, ok? O sistema nervoso, ele tem como célula principal os neurônios. Os neurônios, como toda célula, ela possui um corpo celular, o corpo celular, que é composto de membrana plasmática, citoplasma, não é isso? E o núcleo. Claro que há uma diferenciação dos neurônios, porque os neurônios, eles são células diferentes, praticamente dessa forma aqui, ó. Possui essas, né? Ele é mais ou menos dessa forma aqui. Então, o neurônio, ele é formado pelo corpo celular, onde existe, propriamente a gente dizer, a célula, não é isso? Nós temos o axônio, que é esse prolongamento aqui do corpo celular, e nós temos os dendritos, certo? Dendritos, que são ramificações do axônio, certo? Então, vamos lá. A função do sistema nervoso central no caso dos vertebrados, que a gente, né? Existem animais que têm um sistema nervoso mais complexo, ou seja, mais bem elaborado, que é o caso, nós, os seres humanos, nós temos um sistema nervoso bem mais complexo, não é isso? E já outros animais, como os artrópodes, os insetos, eles têm um sistema nervoso, né, bem mais simples. No caso, é formado por neurônios, mas esses neurônios, eles formam uns feixes de neurônios que são denominados de gânglios, né? Então, os invertebrados, alguns invertebrados, né, eles têm os gânglios em vez de um sistema mais complexo.
né? E esses gânglios também são formados por neurônio. Claro que são bem mais simples, ok? Então vamos lá. O sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo. O encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo, nós temos o tronco encefálico e nós temos o bulbo, certo? São divididos. E nós temos a medula espinal, ok? Então vamos lá. O cérebro, basicamente, ele é responsável pela inteligência, pela memória, ok? Pela memória, pela fala, ok? E alguns sentidos, tá certo? Então vamos lá. Já o cerebelo, o cérebro, o encéfalo, o cérebro, inteligência, memória, não é isso? Nós temos o tronco encefálico, que ele é responsável basicamente como é que se diz? O encéfalo, cérebro, a inteligência, a memória, né? E os movimentos involuntários, e outros, né? E outras funções do cérebro, né? Já o tronco encefálico, ele é os batimentos cardíacos, a respiração. Já o cerebelo, ele tem uma função importante no equilíbrio, né? Na postura, no equilíbrio, dentre outras funções também. Então e já a medula espinhal, que também faz parte do sistema nervoso central, ele tem essa função de levar os estímulos do encéfalo para todo o corpo, não é isso? Que já é o sistema nervoso periférico. Por exemplo, o sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos, né? Nervos. Esses nervos e gânglios, eles se espalham por toda a periferia do corpo, porque nós temos aqui a medula espinhal, e da medula espinal sai todos os nervos para toda a periferia do corpo, para todos os órgãos, ok? Então, o sistema nervoso periférico é formado por nervos, a gente pode dizer nervos e gânglios, ok? Já os nervos, eles podem ser de 3 tipos. Sensitivos. O que é esses nervos sensitivos? São aqueles que levam estímulos ou dos órgãos ou dos tecidos até o sistema nervoso central, certo? Então, esses nervos, por exemplo, se eu sinto uma dor no pé, esse nervo sensitivo vai levar essa dor até o sistema nervoso central e lá vai ter essa resposta de que o meu dedo do meu pé está doendo. Então, esse tipo de nervo é chamado nervo sensitivo, ok? Nós temos outro tipo de nervo, os nervos motores, né? São aqueles que levam os estímulos do sistema nervoso central até os órgãos, né? Por exemplo, se eu sinto frio, né? Se o tempo está frio ou está quente, os nervos sensitivos levam essa sensação até o cérebro e o cérebro leva até a pele para dizer que eu estou sentindo essa sensação de quê? De frio ou de a temperatura está quente ou está fria, certo? Esses são os nervos sensitivos. Já os motores, eles já levam essa informação do cérebro, né? Do encéfalo, para os órgãos ou os tecidos. E nós temos também os nervos mistos ou de associação, que eles fazem as duas coisas, levam e traz, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a célula principal do sistema nervoso são os neurônios, como eu já disse. Os neurônios, eles têm eles têm uma célula um pouco diferenciada no sentido da sua forma, porque ela tem um corpo celular, tem um prolongamento chamado axônio,
e nós temos também umas ramificações, tanto aqui no corpo celular, quanto aqui que são chamados dendritos. Os neurônios, eles trabalham de forma conjunta, certo? Quando algum estímulo, né? Quando algum estímulo nervoso, ele é levado, né, de um órgão para o sistema nervoso central, esse estímulo, certo? Ele vai ter que percorrer todos esses nervos até chegar lá, né? Mas uma coisa interessante é que quando chega os neurônios, eles não se tocam, não é isso? Eles têm uma certa distância entre um e outro, que a gente chama esse processo de distanciamento entre um e outro de sinapse. Então, a sinapse é o local onde vai ocorrer a transferência de estímulos nervosos, não é isso? Ou de sensações nervosas entre um outro. Quando um estímulo é mandado de um órgão para o sistema, eles vão se tocar como se fosse eles vão, de uma certa forma, vão fazer uma ligação. Nesse local aí é chamado de sinapse, ok? Então vamos lá. Nós aqui no livro de vocês, que é na página 130, não existe ainda, porque nós temos outros tipos de sistema nervoso, mas é bom, a título de informação, nós temos também o sistema nervoso autônomo, né? Só a título de informação, não vai cair na avaliação de vocês, não. O sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é aquele que a gente chama ele de antagônico. O que é que significa esse antagônico? Significa dizer o seguinte: quando em por exemplo, em algum órgão há um aumento, não é? Por exemplo, o batimento cardíaco. Se eu fiquei nervoso ou tive medo, o meu coração acelera, ok? Começa a bater bem mais forte. O que é que acontece? Quem vai agir aí é o sistema nervoso autônomo. Porque o sistema nervoso autônomo, ele é dividido em simpático e parasimpático. O simpático é aquele que aumenta, não é isso? Existem vários tipos de situações em que há o aumento, ou seja, enquanto um aumenta, o outro diminui. Por isso que a gente chama antagônico, o contrário. O simpático, se aumenta o batimento cardíaco, o parasimpático, o autônomo é dividido em dois, simpático e parasimpático. Enquanto o simpático aumenta os batimentos cardíacos, o parasimpático, quando passar aquela situação de medo, né, que eu tenho, que acelerou as batidas do meu coração, o parasimpático vai diminuir as batidas do coração para deixar ele no nível normal, tá certo? Ok? Existe também, né, o sistema nervoso de alguns animais. Por exemplo, os artrópodes. Os artrópodes, eles, animais invertebrados, como os artrópodes são, nós podemos dizer, os aracnídeos, os insetos, ok? Nós temos também a classe dos moluscos, que são invertebrados, né? Dos anelídeos. Esses também possuem, como eu disse, eles não possuem um sistema nervoso complexo, da forma que eu estou falando aqui, com o sistema nervoso central, com cérebro, cerebelo, com bulbo, com tronco encefálico, ok? Mas eles percebem também, eles percebem estímulos do ambiente, não é? Por exemplo, um anelídeo, que é uma minhoca, se eu deixar ela na luz, ela vai perceber, né, através da sua pele, ela vai perceber a presença da luz e ela pode se contrair, né, e procurar um local escuro, porque onde ela vive é embaixo da terra. Então, é um sistema simples, mas que funciona para a atividade, né, a adaptação que ela teve,
ok? Os artrópodes também têm um sistema formado por gânglios, como eu já disse, e esses gânglios, eles são formados, né, por feixes de neurônios, né, que é a célula principal do sistema nervoso, ok? Nós temos também, dentro do sistema nervoso, o ato reflexo, né? O ato reflexo que nós podemos ver são ações, elas tanto podem ser ações voluntárias como ações involuntárias, não é isso? Por exemplo, um exemplo aqui, se eu trisco em uma panela que está lá no fogão quente, automaticamente a minha reação é o quê? É tirar a mão imediatamente. É uma ação voluntária, rápida, né? Mas ao mesmo tempo pode ser uma ação involuntária. Automaticamente eu já tiro. Piscar os olhos, se alguém vai querer botar alguma coisa no meu olho, automaticamente eu fecho o olho. E isso são chamados de ato reflexo. E esse ato reflexo ele é importante porque ele pode o quê? Pode nos salvar de algumas situações de perigo, ok? Então, o sistema nervoso, além de coordenar todas as funções dos órgãos, né, as funções hormonais, todo o meu corpo é coordenado pelo sistema nervoso, ok? Então, em situações de perigo, os atos reflexos, se eu produzo mais hormônios, apesar que o sistema hormonal, né, o sistema endócrino, ele também ele é responsável, ele é coordenado pelo sistema nervoso. Primeiro, o sistema nervoso, ele tem algumas características que a gente pode falar aqui, né? Primeiro, o cérebro, né? Sistema nervoso central, o cérebro. Então, a inteligência, né? A memória, ok? Viu? Alguns movimentos voluntários também porque movimento voluntário é aquele que eu desejo realizar. Por exemplo, levantar o braço é um movimento voluntário. Mas a batida do meu coração não é voluntária, é um movimento involuntário. Também é coordenado pelo sistema nervoso, ok? Da página 130, que vocês podem ver aí, viu? Nós vamos, né, ver bem que algumas características que é mais ou menos assim. Então, a transmissão dos impulsos nervosos, né, ela se dá muitas vezes, através dos nossos, né, da sensibilidade que nós temos através dos nossos sentidos, ok? Por exemplo, se eu olhar para o sol, né, automaticamente eu não vou conseguir. Então, a minha sensibilidade em olhar para o sol, né, vai imediatamente mandar um estímulo para o cérebro e dizer, você não consegue, porque vai prejudicar, e automaticamente eu vou fechar os olhos, né? E posso me salvar de uma situação de perigo contra o meu corpo, ok? Então, da forma mais simples que eu possa falar em relação ao sistema nervoso, ou seja, a coordenação dos animais, porque toda coordenação, o ato de andar, de caminhar, o equilíbrio, né? O ato de falar, o ato de pensar, a memória, a inteligência, tudo isso são coordenados pelo sistema nervoso, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, só recapitulando aqui, que é um conteúdo bem simples, mas que, né, Primeiro, o sistema nervoso. O sistema nervoso, eu falei que ele é dividido em dois: sistema nervoso central e sistema nervoso periférico.
Sistema nervoso central, ele é dividido em o encéfalo, a gente chama de encéfalo, toda essa massa massa que está dentro, protegido pela caixa craniana. Sistema nervoso periférico, não, sistema nervoso central, o encéfalo e a medula espinal. Já o encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo, nós temos o bulbo e o tronco encefálico. O tronco encefálico, ele dá continuidade à medula espinal, que também faz parte do sistema nervoso central. Sistema nervoso periférico, né, ele é dividido, né, nós podemos dizer que o periférico, ele é constituído basicamente por nervos e gânglios, né? Nós já vimos aí que nós falamos em gânglios lá dos animais invertebrados, que eles possuem um feixe de neurônios que são chamados de gânglios, ok? E os nervos, eles podem ser de 3 tipos, não é isso? Os sensitivos, nervos sensitivos. Por exemplo, se eu estou descalço, piso em uma brasa, ou piso num prédio, automaticamente essa informação vai do pé até o cérebro em questão de milésimo de segundo e volta para o pé de novo dizer que eu estou pisando em algo que pode ferir o organismo. E automaticamente eu retiro o pé daquela objeto que está tentando ferir o meu corpo, ok? Os nervos motores são aqueles que saem do sistema nervoso central e levam as informações. Eu não recebi uma informação do sensitivo, o cérebro processa essa informação e envia através dos nervos motores para o pé, ok? Dizendo que lá tem algo que pode ferir o organismo, ou seja, me ferir. E automaticamente eu vou agir em milésimo de segundo, tirar o pé, ou, né, quando se eu pego em alguma coisa quente, eu tiro a mão rapidamente. Tá entendendo? Viu? E temos os nervos mistos, ok? Os nervos mistos, que são aqueles que fazem, a gente diz, de associação. Eles tanto levam quanto trazem as informações, ok? Do sistema nervoso central para os tecidos órgãos, tanto dos tecidos e órgãos para o sistema nervoso central, certo? Ato reflexo são aqueles atos, não é isso? Que eles, né, podem nos salvar em situação de perigo. É um ato, pode ser voluntário ou involuntário. Um voluntário rápido, que é o caso que eu tirei a mão da panela que estava quente, né? Então, e atos involuntários, ok? Involuntários são aqueles que o organismo não precisa, tá certo? Então, basicamente, o sistema nervoso, dentro do conteúdo de vocês, ele se resume a isso aí. Na página 134 tem como é que se diz? Uma atividade que eu gostaria que vocês fizessem, e segunda-feira eu vou mandar, né? Vou mandar um outro conteúdo que nós já vamos entrar na percepção do ambiente, que são os nossos sentidos, ok? Então, para essa semana, vocês vão fazer só isso aqui, viu? Tem alguns nomes aí que eu falei, mas só a título, porque no livro de vocês não possui. Por exemplo, sistema nervoso autônomo. Aqui no livro de vocês ele não contempla essa parte aí, que é o simpático e o parasimpático. Não se preocupe, né? Nós também aqui não falamos em bulbo. Aqui o encéfalo está dividido só em 3. Cérebro, cerebelo e tronco encefálico, não é isso? Que é o sistema nervoso central, viu? Mas é sempre bom a gente falar alguma coisa a mais a título de informações para que não passe, né, despercebido.
E na próxima semana eu vou mandar, nós vamos começar, porque vai ser 2 conteúdos, ou 3, para essa nossa prova do 6º mês, certo? Ok? E o mais só, muita saudade de vocês e tô doido para voltar, viu? Um beijo e até a próxima.